Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor para o povo de Deus. Nessa tarde nós estamos falando com vocês. E nesse momento nós estamos tirando um momento para pensar um pouco na palavra de Deus. E algumas coisas me chamam a atenção, em especial no livro que eu gostaria de fazer a minha exposição. A palavra de Deus, ela é clara, e nós temos muitos assuntos que acontecem na palavra do Senhor que nos chama a atenção. Mas o livro aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele trata algumas coisas ali que chamam muito a minha atenção, em especial no capítulo 8, por que não falar do capítulo 6? Tem assunto que é bastante interessante, quando o próprio Deus, usando o Espírito Santo, usando o apóstolo, ele falando aos irmãos romanos. E nesse momento eu gostaria de falar com vocês. Eu não sei se alguma coisa está acontecendo. Nós estamos vivendo em um mundo confuso, onde tantas coisas estão nos pressionando e talvez você se sente até frustrado. Nós não estamos ministrando uma palavra de autoajuda, mas uma palavra de Deus que vem ao nosso coração, para que dentro de todas as nossas dificuldades nós consiga sobressair. Então, eu gostaria de simplesmente nesse momento falar com vocês a respeito do capítulo 12, e o versículo de número 1 e o versículo 2. Ele diz: rogo-vos, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos e meus amigos que nos ouvem, eu não sei até aonde, principalmente, eu gostaria de falar com os nossos irmãos. É necessário que haja entre nós um sentimento ou despertar o mundo espiritual em cada um de nós. O Espírito Santo, ele tem pressa. E se existe alguém que possa orientar em tempos mais complexos, mais difíceis, ainda é o Espírito Santo. Porque tem hora que você está sozinho, tem hora que você está sozinha, e dentro dessa dificuldade que você está enfrentando, talvez o seu amigo está distante, o seu parente está distante, e ele não pode te dar uma palavra. Mas uma coisa eu sei: se o seu mundo, principalmente você internamente, estiver apta para ouvir o Espírito Santo, ele pode te aconselhar. Se nós olharmos no mundo a qual nós estamos, talvez essa gravação, essa palavra que eu estou passando nesse momento, vai chegar a pessoas tão longe, tão distante. Talvez você não nos conhece, nem sabe quem somos, nem de onde viemos e nem aonde a gente mora. Mas uma coisa eu sei: existe uma onda sonora que muitas das vezes você talvez mora lá naquele sítio, mora lá naquele lugar um tanto tão distante. Mas se você colocar um receptor, um rádio, uma televisão,
você vai perceber que esse receptor vai captar as ondas sonoras que por ali passam. Possa ser também um celular, e aí vai indo. Tudo vai sendo conectado e vai se comunicando. Mas existe um Deus que ele não se comunica por vias de telefone. Ele não se comunica por via de rádio. Ele se comunica com o ser interno. Você, Maria, você, Antônio, você, Joaquina, não importa. O Senhor, através do Espírito Santo, quer falar com você. Então, nesse momento, é importante que nós despertamos esse mundo espiritual para que haja liberdade de espírito e o próprio Espírito Santo possa se comunicar com você. E o apóstolo Paulo, ele está falando aos irmãos romanos e ele faz uma solicitação, ele faz um pedido, ele roga aos irmãos que tenha esse cuidado. E ele faz assim, ele diz: rogo-vos, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto com inteligência. Todas as vezes, quando a gente passamos por um processo que muitas das vezes não estamos entendendo, na área da música, o Senhor já colocou. Eu lembro que em um certo momento eu estive ouvindo a voz do Espírito Santo e ele disse para mim que tinha colocado uma música espiritual no meio do seu povo para consolar aquele irmão, aquela irmã que estava aflita, o aflito. Porque tem coisas que acontecem que o melhor jornalista não explicou, que a televisão não orientou, mas através da palavra de Deus nós somos orientados. Então o que acontece? Naquele momento que o Espírito Santo está falando comigo, ele disse que tinha colocado uma música para as pessoas que estavam passando por processos difíceis. Eu quis saber que música que era. E o próprio Espírito Santo cantou no meu ouvido espiritual. E a música era: de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança de um passado vem e quer me fazer parar. Ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. É nessa palavra que nós encontramos abrigo, que nós encontramos a proteção, é aqui que a gente encontra a saída. Eu estava falando para o irmão estava muito atribulado, porque alguém tinha falado mal dele. E ele estava buscando um caminho de resposta e até disposto para ir até a pessoa e buscar saber por que tinha acontecido aquilo. E eu falei para ele a respeito do que está escrito em Mateus capítulo 5. Ele diz: quando vos injuriarde mentindo, disserem todo mal contra vós. Ele chama a atenção para a gente se alegrar nisso, né? E eu sei que a gente se alegrar numa situação onde a situação é tensa, é estranha, é bem complicado. Mas eu não sei e aonde essa voz chegar, ele vai encontrar você, e eu quero profetizar para a tua vida. Descansa no Senhor. Há uma saída para a tua história. Não há motivo para você ficar pelos cantos, se lamentando e achando que tudo está perdido. Não está, não. O Deus que nós servimos, ele quer falar com o seu interior. Ele quer falar com você, Manuel. Ele quer falar com você, irmã Maria. Fica tranquilo, o Senhor tem resposta para essa causa. Essa causa será resolvida
e o nome do Senhor será glorificado. Mas quando chega no versículo 2, ele diz, e não vos conformei. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja de Cristo, ela está conformada. Se eu posso ter um carro, se eu posso ter uma casa, se eu posso ter um bom paletó, um bom sapato, já está tudo bem. Mas o Senhor não está preocupado com essas coisas. Essas coisas são naturais, isso aí há uma necessidade para todos, desde os mais simples até o melhor abastado. Não tem como. Isso é questão da vida. Mas o Senhor está dizendo, não vos conformei. Lembra quando você tinha o seu momento com o Senhor? Lembra quando você tinha a sua liberdade com o Espírito Santo? Você lembra como ele falava com você? Você lembra quando ele tratava com você? E olha, muitas das vezes o próprio Deus te chamou de filhos e de filhas. E por que as coisas voltaram? Por que tudo parece que está dando errado? O Senhor, nessa oportunidade, ele está falando com você. Pare um pouco. Alimente um pouco mais o seu espírito. Alimente um pouco mais a sua alma. Adore a Deus, glorifique a Ele, que essa história vai mudar. Então, a primeira coisa é não vos conformar com este século. E principalmente no que nós estamos vivendo. Parece que tudo é permitido. Nós estamos vivendo uma permissão de tudo. A igreja, parece que nós, como igreja, estamos fazendo vista grossa para tudo que está acontecendo em volta de nós. Só que tem um porém, e eu quero te avisar. Escuta isso. Há um Deus no céu. E Ele está acompanhando todos nós. Não há nenhum que ficou esquecido para trás. Todos estão sendo acompanhados e amanhã essa situação terá uma resposta. Essa conta vai chegar. E alguém vai ter que pagar essa conta. Espero que não seja eu e que não seja você. Espero que nesse momento que estamos vivendo, a sua história esteja tudo bem. Lembra da história da Sunamita? Aparentemente, a situação quando o profeta enxerga que ela está chegando, ele pede para o seu auxiliar, o Geazi, e pede para que ele corra de encontro. Isso acontece. Ele vai, só que ele faz cuidadosamente algumas perguntas. E a primeira é, vai bem contigo? Vai bem com o menino? Vai bem com o teu esposo? E ela responde, vai tudo bem. Ela estava segura aonde ela tinha ido. Aquele homem a qual ela estava procurando era um representante de Deus. Ele tinha uma palavra de resposta para a situação, só que ela estava determinada, ela não aceitava uma segunda via. Ela aceitava somente a primeira via, que era a figura do profeta Eliseu. Você vê que ele faz o pedido para o moço, as coisas não se resolvem. E ela também não deixou o ambiente da casa do profeta para ir junto com Geazi. Não, ela só voltou para casa com o profeta. E todos nós sabemos da história. Quem sabe o Espírito Santo está te perguntando nessa tarde, vai bem com você? Vai bem com a sua família? Vai bem com o seu esposo? Vai bem com a sua esposa? Vai bem no ambiente de trabalho? Vai bem no ambiente, na rua em que você mora? Como que você está? Jesus, ele quer falar com você, o Espírito Santo, ele quer se comunicar com você e quer que essa história mude. Então, a primeira coisa é não vos conformar, não se conforme. Se você é aquele crente que tinha dons de Deus, volte a buscar. Ele continua, esse dom continua com você. Sirva a Deus de forma correta, que esse dom vai aflorar, o nome de Cristo será glorificado. Então, ele fala, e não vos conformei com este século. Mas ele diz
Não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação. Todos nós sabemos que existe uma renovação. Quem sabe, depois de um dia de trabalho, cansados você ou eu está, e nós precisamos deitar e dormir para renovar as forças para o outro dia. Portanto, hoje, nessa tarde, o Espírito Santo está buscando acesso ao teu coração. Ele está buscando acesso à tua mente. Ele precisa falar com você. Essa história não ficará dessa forma. Ele está te dizendo hoje, tem uma saída para essa história. E somente ele. Talvez para você a saída já é até a morte, o suicídio. Mas ele está dizendo, pare, escute-me um pouquinho. Eu sou o Deus que dou saída para todas as coisas, de maneira que o nome dele seja glorificado. Portanto, nessa história que nós estamos vivendo, se você quer ouvir uma boa palavra, se você quer ouvir um bom conselho, busque, entre nesse podcast e você terá sempre uma boa palavra. Uma palavra que vai de encontro à tua necessidade. E outra coisa, se aquilo que não estiver fazendo bem para você, corta, porque isso será de Deus. E o nome dele será glorificado. Ouça a voz do Senhor. Ele tem uma bênção para você. Deus abençoe.